Iniciamos mais uma jornada dentro da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja, não, a Timóteo, carta que depois tornou-se circular. No último encontro, ele trouxe uma série de informações para a gente. Esse capítulo, ele traz uma série de orientações também, muito claras, bem objetivas, mas que são fundamentais para a vida da igreja. Mas antes da gente falar disso, se você puder, por um instante, feche os teus olhos aí, curva a tua cabeça e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por esse tempo em que nos sentamos em torno da tua palavra, com o propósito de aprender do Senhor. Senhor, eu declaro que em mim não há força ou poder algum, senão que vem do Senhor. E eu quero declarar completa dependência do Senhor, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade de passear no nosso meio. Fala ao nosso coração através da tua palavra. Queremos aprender do Senhor através do Senhor. É para o louvor da tua glória que nós fazemos o que estamos fazendo agora. Em nome de Jesus, amém. Queridos, então, no capítulo 3, a gente viu algumas orientações. No capítulo 2, né? Melhor dizendo. Aqui no capítulo 3, ele não é diferente. Ele vai nos orientar também, mas de uma maneira assim mais contundente, vamos assim dizer. Tem algumas coisas que ele vai colocar. Vamos logo direto ao texto, sem muitas delongas, aí a gente vai conseguir entender o que está acontecendo. Eu quero deixar claro que a divisão de capítulos é uma coisa nossa. Não foi Paulo que dividiu em capítulos. Na verdade, ele escreveu de forma contínua. Nós é que dividimos em capítulos e colocamos dessa maneira. Então, para você entender, ele diz assim: saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes, também destes. Aí que o Paulo está dizendo o seguinte, ele começa com saiba disso. Tipo assim, presta atenção, Timóteo. Fica ligado. Porque o negócio é bem por aí. Ele diz assim, nos últimos dias. Esse nos últimos dias, a palavra no original grego é escatais, que vem que dá origem à escatologia. Últimos dias, últimas coisas. Lembra da visão, aquela ideia de que fim dos tempos, nos últimos dias. Então ele está dizendo o seguinte, e aí surge uma dúvida que alguns teólogos fazem uma colocação aqui, quando ele fala de últimos dias, a que ele está falando? A que ele se refere? Esse termo, últimos dias, ele foi usado em alguns outros textos da Bíblia, tá? Para os irmãos terem uma ideia, ele é usado lá em Mateus. Olha só, homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção. Mateus não, desculpe, foi em Atos. Só desligar a Obrigado, TV. obrigado. Vamos lá, seguindo em frente. Esses homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, escalatais, mesma coisa, o mesmo termo, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Nos últimos dias, o mesmo termo. Tem também uma outra colocação bem interessante, né? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas
nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Nos últimos dias. Oh, peraí. Então quer dizer que os últimos dias começaram ali? Sim. Alguns Começou, entendem que os últimos dias passou é do quando quê? começou o período da graça. Alguns entendem justamente quando Jesus chega até a segunda vinda de Jesus, são os últimos dias. O que nós estamos vivendo? Os últimos dias. Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. Quando Jesus vem e fala que cumpre a profecia de Joel, que nos últimos dias seria derramado o Espírito sobre toda a carne, e assim aconteceu. Então abriu-se o período dos últimos dias. E nós estamos vivendo os últimos dias. Mas olha o que ele está dizendo: sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Eu não acho que os homens são tão egoístas, eu não sei. O pessoal acha que. Tá? Aqui eu não tem essa dificuldade, tem? Lógico que eu estou sendo irônico. O egoísta aqui, gente, é o que a gente vê hoje. O individualismo cada dia é maior. As pessoas se distanciam, querem distância. E não se misturam. E, gente, eu estou falando isso não é só no mundo, no qualquer ambiente, até na igreja. Ô, Betão, você está acusando os irmãos de serem egoístas? Meus irmãos, a igreja é um lugar onde o pessoal tem síndrome de nuca. Você conhece o irmão pela nuca só. Você quer saber como é que o outro irmão vai? Ele vai ficar, o que esse cara quer saber com a minha vida? É isso mesmo. A gente vive num país em que os bandidos estão à solta, então a gente tem medo. Tem tudo isso. Avarentos. Gente, quando eu falo aqui avarentos, é aquele negócio de o que eu puder obter lucro. Lembra, quem é da década de 70 por aí, deve lembrar de uma propaganda que tinha na televisão. Leve vantagem você também. Ele ficou muito chateado com usarem isso, mas aqui no Brasil todo mundo quer levar vantagem. Todo mundo quer ter lucro. E todo mundo, quanto mais lucro, melhor. Gente, tem gente aí que acumula trilhão. O cara vai morrer, nem a terceira geração dele vai gastar o que ele acumulou. E o cara continua acumulando. Ah, mas é pecado ser rico? Nós já aprendemos isso, todo mundo já sabe. Se você não aprendeu se é pecado ser rico ou não, dá uma olhada nas mensagens que foram por. Pode isso, pastor? É uma série que está no nosso site. Pode sim. Não é problema nenhum ser rico. Não é problema nenhum ter uma vida confortável. O que não pode é ser ganancioso e avarento. Presunçosos. Gente, nós somos viciados em eu estou certo. Isso é um horror. Pastor também tem esse vício. Estou certo. E quando acha que está certo, quer dizer que está todo mundo errado. Arrogante. Eu, o eu sentado no trono da vida. O eu é a pessoa mais importante. Quer ser servido. Quer ser tratado como rei. Blasfemos. Nós vivemos um país em que a blasfêmia, aliás, o mundo, né? Eu começo só para lembrar, só aqui, ó, só um pano de fundo aqui. Lembra das Olimpíadas, a abertura das Olimpíadas? Aquilo foi uma blasfêmia. Ah, Betão, mas contra o cristianismo pode. Não pode fazer contra o Islã ou contra outras religiões. Contra o cristianismo pode, que é a maior religião do mundo. Desobedientes aos pais. Os filhos são criados hoje, gente, como se fossem os donos da casa. E você, o escravo, o servo, mordomo. Nós, porque foi uma geração que cresceu com dificuldades. A geração dos anos 60 teve que lutar, teve que batalhar. Tudo era difícil, tudo era complicado, tudo era caro.
A gente tem medo do smartphone de estragar porque é muito caro, do computador. A gente cresceu com medo de estragar até o seletor da televisão. Não põe a mão, que senão tem que chamar o técnico, é caro demais, tudo era caro, tudo é difícil. E nós criamos dando todo o conforto para os filhos. Aquilo que a gente teve de falta, nós queremos dar para os nossos filhos. E criamos crianças sem limites. E que levanta o calcanhar para a gente, se você deixar, ele põe o dedo na sua cara e diz que ele está certo e que vai fazer o que ele acha e que ele não pediu para nascer. Ingratos. Querem ser servidos. Todos querem ser servidos. Todos querem ser servidos. E o pior de tudo, ímpios. A impiedade é uma realidade nos dias de hoje. Ah, mas Betão, isso é só agora? Não. Desde lá de trás é assim. Desde os tempos de Jesus. Desde quando Paulo escreveu essa carta para o Timóteo. A impiedade é a marca registrada da humanidade. E nós só não fomos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Pode dar glória a Deus aí, meu irmão. Pode dar glória a Deus aí. Sem amor pela família. Quando eu vejo esse negócio sem amor pela família, tem um documentário muito joia, que está na Netflix, de uma família que adota crianças que foram rejeitadas, que não foram pegas para adoção. Lindo documentário, vale a pena assistir, está na Netflix. Procura lá que você vai encontrar. Sem amor pela família. Gente, aqui é um país em que de vez em quando você vê no noticiário que a mãe jogou o filho no lixo. Que o pai é o espancador. Que teve que ter uma lei Maria da Penha, que apesar que é um equívoco tremendo o nome da Lei Maria da Penha, porque na verdade o caso era ao contrário, a vítima era o esposo, mas o nome da Lei Maria da Penha, para que os homens fossem punidos e tivessem medo da justiça para parar de bater nas suas mulheres. Que horror! A sociedade que nós vivemos é uma sociedade que você vê constantemente falar de feminicídio, abuso sexual dentro da casa, miséria. A família brasileira está completamente desmantelada. Quantas famílias separadas? Então, quando Paulo escreveu isso, ele escreveu isso, gente, ali perto do ano 64. Nós estamos em 2024 e isso não mudou. Na verdade, eu acho que piorou. Irreconciliáveis. Não quer, não se emenda. Caluniadores. Nós somos o país da mentira, gente. O Brasil é um dos países que mais se mente. A justiça brasileira mente descaradamente. Justiça nesse país é algo que eu tenho fome e sede de justiça. E fico horrorizado em ver as decisões que você ouve da justiça a cada dia. 2 pesos, 2 medidas. Depende de que time que você é punido. Se não, depende do time que você torce, não tem problema nenhum. Você pode cometer o crime que for. E uma coisa que ele coloca aqui, sem domínio próprio. As pessoas que não se controlam, não se contêm. Em todas as áreas. É por isso que nós temos uma quantidade imensa de viciados em uma série de coisas. Viciado em jogo, viciado em sexo, viciado em droga, viciado em eu estou certo. Viciado em uma série de coisas. Sem domínio próprio. Sem limites. E gente cruéis. A crueldade hoje é marca registrada na nossa nação. Quantos você ouve dizer que foram assassinados por causa de um celular? O cara tira a vida do outro. Ah, mas não é só isso, não. Você teve que fazer vaga para idoso, com multa. E mesmo assim tem gente que não respeita.
paga para deficiente. Sabe por que teve que fazer isso? Porque nós somos cruéis. A crueldade é marca registrada. Aqui no Brasil é um povo cruel. A crueldade é algo inimaginável. Se contar, inimigos do bem. Inimigos do bem. Eu não sei nem se eu posso dizer isso aqui, que está sendo gravado, mas eu vou dizer sim. Você mora num país em que um homem condenado pela justiça por corrupção, o povo diz assim: eu quero ele como meu presidente. Nós tivemos vários candidatos aqui. Não tenho nada contra o Luiz Inácio Lula da Silva, oro por ele. Ah, mas tinha um outro que falava palavrão, tinha um outro que era não sei o quê, tem de tudo. O meio político do Brasil é podre, completamente podre. Essa que é a palavra. Podre. Traidores. Gente que trai por nada. Trai amigo, trai esposa, trai esposo, trai o filho, trai o pai, trai a mãe, trai Deus. A gente olha para Judas e fala assim: ah, Judas traiu Jesus, enquanto aí nós, conhecendo a palavra e conhecendo a verdade, precipitados, não para pensar, não conta até 10, atitudes soberbos, se acham acima do tudo, mais amante dos prazeres que amigos de Deus. Olha essa listinha que o Paulo trouxe, gente. Olha que horror que é isso. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí ele diz o seguinte: afastem-se também desses. Você percebeu a lista que foi trazida aqui? Essa lista aqui, gente, a gente lê isso aqui e fala: e será que eu me encaixo em algum desses aqui? Isso é tudo pecado. Essa lista aqui perde para Gálatas 5,16. Ela é muito maior, e muito mais complexa e muito mais profunda. Porque nesses aqui estão líderes e pessoas que estão dentro da igreja e com o propósito de serem aceitos. Muitas vezes, gente, tem gente que quer ser aceito na igreja porque a própria pessoa não se aceita. Aí eu falo assim, mas peraí, Betão, você está acusando os irmãos aí? Não, não estou acusando ninguém, gente. Eu estou dizendo que nós estamos que a sociedade brasileira está tão distante de Deus que esse quadro é um quadro da realidade brasileira e de muitas igrejas. Quantas e quantas vezes eu vi gente brigando dentro da igreja? Brigando, literalmente. Eu soube de igreja que diácono chegou aí armado. Uma igreja que eu conheço. Para defender um, para defender o outro. A politicagem. Esse período de política agora, de esquerda, direita, quantas famílias tiveram dificuldade? E quando Paulo está escrevendo para o Timóteo, Timóteo, nos últimos dias vai ser assim. Se assusta, não. Essa é a realidade da igreja. Essa é a realidade que você vai vivenciar. Você vai encontrar com isso, você vai trombar com isso, você vai estar de frente com isso. E olha, esta é a realidade. Nua e crua. Sabe o que eu gosto da Bíblia? Ela não doura a pílula. A Bíblia não esconde a verdade, ela revela. E ela nos confronta. Quando eu leio um texto como esse, ela me confronta porque ela aponta o pecado. A nossa igreja está trabalhando isso agora. Com muita propriedade, com muita sabedoria, de homens cheios do Espírito, tem confrontado o pecado. E o que Paulo faz com Timóteo? Veja bem,
É o mesmo Timóteo que ele elogiou, que ele deu todo aquele treinamento, está cuidando dele, mas ele está dizendo: olha, os homens serão isto. Por isso é que ele escreveu essas cartas. Timóteo, presta atenção. Saiba disso. Não tenha dúvida. E não fique desesperado ou assustado quando você vir. Não, agora não é quando você ver, é quando você vir. É o correto. Eu sou casado com uma professora de português. Então, quando você vir essas coisas na igreja ou no meio da sociedade, aonde você foi plantado para florescer, saiba que esta é a realidade dos últimos dias. Ô, Betão, mas você precisa pegar tão pesado? Não, gente, é o texto bíblico. Eu estou expondo o texto bíblico. Nada do que está aqui foi tirado da minha cabeça. É tudo o texto bíblico que está aí na sua Bíblia. A única coisa que eu quero facilitar a compreensão, e só não vou destacar por causa do tempo, que daria para destacar cada um desses termos no grego, que foi traduzido para o português, com uma profundidade maior. Mas não vai dar, como o tempo não permite, a gente avança com um pouquinho mais de parcimônia, né? Para que fique claro. E ele continua. E outra coisa que eu quero destacar aqui: tempos terríveis. É isso mesmo, tempos terríveis. Chalepoi. Chalepoi, para tempos terríveis, é o mesmo termo usado para o endemoniado gadareno. Agora clareou, né? Tempos chalepoi, tempos terríveis, é o mesmo termo usado lá para o endemoniado de Gadara. Então, é um tempo dominado pelas trevas, totalmente tomado. Por isso que ele traz essa lista. Agora clareou, né? Ah, mas Betão, ele escreveu isso aqui para o Timóteo, que era crente, está falando da igreja. Pode ser? Pode, pode. É horroroso? É triste? Mas pode. E aí, gente, olha o que ele diz. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Sabe esse termo aqui? Mulherzinhas, ginaicaria. O ginaicaria é mulheres acessíveis, com pouca sabedoria e que se deixam envolver. Foi traduzido para a gente como mulherzinhas, mas a ideia é de alguém que não tem profundidade em nada e se deixam induzir e se deixam envolver. Então, esses homens que nesses dias, que controlado, dirigido pelo inimigo, muitas vezes se introduzem pelas casas, conquistam. Gente, quando a heresia entra, ela derruba igreja, derruba ministério, destrói vidas. E quando se dá lugar ao pecado, quando se dá lugar ao diabo, a tragédia acompanha. Não tem jeito. E ele continua. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Alguma coisa. Aí você fala assim, Betão, esse termo aí é machista, não. Ele está falando de uma realidade. Eu quero que você lembre aqui o contexto que Paulo está escrevendo isso é um contexto de domínio de uma cultura greco-romana em que as mulheres tinham um dia de suas vidas servindo no templo. Lá, ele está escrevendo para o pastor de Éfeso,
onde tinha o templo da Diana dos Efésios. Lembra disso? No templo de Diana dos Efésios, que é grande a Diana dos Efésios, tal, eles tinham 100 prostitutas. E tem outro que tinha 1.000 prostitutas. Um dia de suas vidas, eles entendiam que ela seria sacerdotisa e serviria prostituindo-se no templo. Olha a promiscuidade que era nesse período. Estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. E, gente, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Quem é Janes e Jambres, Betão? Janes e Jambres, só para lembrar vocês, eu vou colocar o texto aqui, que está lá no Êxodo, tá? Moisés e Arão dirigiam-se a Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante de Faraó e seus conselheiros. Ela se transformou em uma serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito. Fizeram a mesma coisa por meio das ciências ocultas. Cada um deles jogou no chão uma vara, elas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu a vara deles. Isso, para o povo de Israel, era muito claro. Quem se opunha a Moisés, quem se opõe a Deus, quem se coloca contra Deus, eles relacionavam a Janes e Jambres. Quem batalha contra Deus é o mesmo que está como o faraó resistindo a Deus. Por isso Deus mandou Moisés e falou, Moisés, tá vendo essa vara que está na sua mão? Lança lá que... E foi isso que aconteceu. Quando Paulo escreve isso, na mente do judeu, na mente do Timóteo, claramente aquela imagem de alguém que se opõe a Deus, se opõe à verdade e se opõe a tudo que se chama Deus. Igualzinho estamos acontecendo agora na sociedade pós-moderna. A sociedade pós-moderna não aceita Deus. Apesar de que, lá no Paraguai, eu pude falar de Jesus para alguns grupos e as pessoas aceitaram de bom grado. Foi uma experiência maravilhosa. Não vai dar tempo de contar tudo, mas saibam que Deus, agradeço as orações, Deus usou minha vida de maneira espetacular. Foi maravilhoso, uma experiência única das pessoas ouvindo e querendo aprender de Jesus. Continuando, olha o que ele diz: não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Então, os insensatos, aqueles que resistem a Deus, aqueles que têm toda essa lista, ou parte dela, ou alguma coisa dela, não vai longe. E esse não irão longe é claramente que porque Deus é justo. E a insensatez, gente, ela fica evidente depois de um tempo. Ela aparece claramente. Não irão longe. Essa que é a colocação que Paulo faz. Ou seja, vai ter um fim. Tudo que está acontecendo, inclusive essa resistência ao Evangelho, essa resistência ao nome de Jesus, essa resistência a Deus, não é diferente do faraó lá no Egito. Deixa meu povo me adorar. E o faraó, o quê? Não. Aí Deus teve que mandar as pragas. O que não é nada diferente. Eu vou aumentar a carga em cima deles. Eu vou aumentar eles vão vai ser dobrado o que eles vão ter que produzir. Eles não, eles não vão botar a palha. Eles vão ter que se virar sozinhos, vão trabalhar no dobro. Todo aquele que se opõe contra a obra do Senhor, Deus quebra. Continuando, ele diz o seguinte: mas você tem seguido de perto o meu ensino,
Isso é muito legal, hein? A minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Gente, que autoridade para dizer para o discípulo. Olha que a beleza do discipulado está aí, gente. O ensino que Paulo está nos trazendo aqui com essa carta é de como você vê o fruto do discipulado. Foi o que ele fez, ele discipulou o Timóteo. E ele fala assim, mas você tem seguido de perto o meu ensino. Opa! Em certa ocasião, Paulo também escreve, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que autoridade para dizer meu ensino, a doutrina do Senhor. Não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso, mas aquilo que o Senhor mandou ensinar. Doutrina. De como servir a Deus, de como estar mais próximo do Senhor, de como buscar ao Senhor, de como ensinar do Senhor. A minha conduta, ou seja, você viu o que eu faço, você viu como eu sirvo, você viu como eu amor a Deus, você viu como é o meu ministério e você viu exatamente como tem que ser. É muito legal quando você pode dizer para as pessoas: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas tem que ter uma vida para dizer isso. É por isso que ele colocou aquela lista antes. Dá uma peneirada aí, dá uma olhada que tem que corrigir. Faz discípulos, faz discípulos. E aí, para ter uma conduta que glorifique a Deus o tempo todo. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Aí ele escreve isso. Dá a impressão que não foi tudo tranquilo. Gente, você lembra o que aconteceu? Ele foge. Ele é apedrejado. Aí os caras vão lá recolher o cara, né, mano? Errar, né? Aí ele levanta, tá vivo, não morreu, não, apedrejado. Aí escreve aqui, ó. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Ele foi chamado de tagarela lá no Areópago. Quem é o tagarela que está falando aí na cidade? Ele saiu fugido lá de Tessalônica, apedrejado, quase morreu. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Porque agora ele está escrevendo numa cadeia, insalubre, acusado de um crime que ele não cometeu. Ah, mas você falou da justiça aí, Betão? Naquela época não era diferente. Justiça era para alguns. E ele só não foi crucificado e açoitado nessa prisão porque era cidadão romano. E para o cidadão romano, como ser cidadão romano, a condenação tinha que ser decapitação. É isso mesmo? Era o que eu esperava. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu ouvi um pastor, em certa ocasião, lendo esse texto, e ele disse assim: você não está sendo perseguido, então você não está vivendo piedosamente. Então, meu querido, não, minha querida, não toma para si, não, tá? Isso aqui. Quando Paulo escreveu isso aqui, olha o que ele já tinha passado. Olha a história que esse homem traz. O background que ele traz de sofrimento, aonde ele diz, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Aí ele coloca, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não tem conversa. Não é diferente. E aí, contudo, agora olha só.
Os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aqueles que fazem do ministério ferramenta para a vida, enganando, eles acabam se enganando a si mesmos e são enganados. Então, o ministério da palavra, o ministério da ministração do evangelho, de pregação do evangelho, tem que ser vivido piamente. Porque senão, você acaba entrando nesse grupo. E é lógico que ele colocou aqui os perversos, impostores. Mas, Betão, alguém pode ser impostor no púlpito? Vou dar um exemplozinho básico para vocês. Certa ocasião, Jesus perguntou para os discípulos assim: quem dizem os homens que eu sou? Ah, tu és Elias, profeta. Aí Pedro chegou: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Espírito Santo de Deus. Aí Jesus continua: olha, mas serão dias que serão terríveis. Eu vou dizer para vocês: eu vou ser morto e vão me. Não, aí o Pedro falou: de jeito nenhum, Senhor. Não vamos fazer isso com o senhor, não, não. Ele chegou: afasta para trás de mim, Satanás. O mesmo que foi no mesmo texto. Ah, então, alguém com Bíblia na mão, com pode ser levado pelo desejo do coração. Pode ser persuadido. Como diz Tiago, né? Nunca diga de Deus que Deus me tentou, porque Deus a ninguém tenta. Mas cada um é engodado e envolvido pela sua própria concupiscência, dando lugar ao pecado. E o pecado consumado gera morte. Essa é a advertência que Paulo está dando para Timóteo. Pode ser, pode acontecer, pode. Fique esperto, fique atento. Vigiai o tempo todo, porque não sabeis quando a vez de entrar em tentação. Vigiar o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Deixa eu avançar, porque senão... Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Olha que legal. E quando Paulo faz essa colocação, ele já falou que foi dele. Mas aqui, tá? Eu entendo nas entrelinhas, aí é a exegese do pastor Roberto, que ele está se referindo ao Espírito Santo. Ok? Permaneça nas coisas que aprendeu. Permaneça. Eu me lembro da história dos anabatistas, que eles costumavam descer uma cachoeira dentro de um barril. E depois isso acabou sendo proibido pela polícia. Quem faz isso agora é um fora da lei. Mas os anabatistas tinham esse costume. E o filho mais novo, pois toda a família já tinha feito essa loucura, vamos assim dizer. Mas era um ato de coragem, de bravura, de descer uma cachoeira num barril. E quando o seu filho mais novo da família, ia fazer isso, e as pessoas estavam tentando dissuadi-lo dessa aventura, no meio da multidão, ouve-se uma voz: permaneça firme. Era sua mãe. Permaneça firme. Permaneça nas coisas que aprendeu. Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Não é para usar para seu benefício próprio. Desde criança. E lá no Êxodo, Deus diz assim: essa palavra que hoje te ordeno, delas falarás, desculpa, Deuteronômio, delas falarás assentada em sua casa e as inculcarás aos teus filhos. Desde criança. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele.
É promessa do Senhor. Lembra que ele falou da mãe e da avó? São capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E ele avança. E esse texto eu acho maravilhoso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E esse inspirada por Deus aqui, tá? O texto, a palavra no grego é theopneustos. Theopneusto. Sopro divino dos céus. Pneuma, sopro divino, é uma expressão usada no Espírito Santo. Theopneustos, sopro de Deus. É inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino. Usa a Bíblia, querido. Usa texto bíblico. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E útil para o ensino. Para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Não é aquilo que você pensa, é o que a Bíblia diz. Não é aquilo que você acha, é o que a Bíblia diz. Não é aquilo que você gosta, é o que a Bíblia diz. Não é aquilo que você sente, é o que a Bíblia diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Você percebe que Paulo dá dica para o Timóteo, tá? Para gravar. E ele termina assim: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para que o homem de Deus, aquele que abriu o coração para Jesus, aquele que entregou o coração para Jesus, e lógico, quando eu falo homem de Deus, eu estou usando genérico, claro, né? Para que o homem de Deus seja apto, ou seja, que atingiu um nível de maturidade suficiente é para que está pronto para encarar os desafios, para viver e plenamente preparado para toda boa obra. Toda boa obra. Uma iniciativa para a boa obra. Um desejo de fazer a boa obra. Com vontade de fazer a boa obra. Com vontade de ser agradável aos homens e a Deus. E eu lembro Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Isso aqui é vida cristã. Uma sociedade que vai olhar para você. E só para encerrar, eu me lembro do senhor Campbell, esposo da Kathleen Campbell. Esse homem em Nacogdoches, Texas, quando ele saía na rua, as pessoas apontavam para ele e diziam: lá vai um santo homem de Deus. Que vida bonita. Que vida agradável. Que vida gostosa de estar junto. Conta-se também a história de Ellen Wing. Morreu muito jovem. Mas, certa ocasião, um grupo de jovens se reuniu, uma reunião social, estavam reunidos ali, e tinha um retrato na parede, e alguém perguntou: pessoal, esse retrato não é da Ellen Wing? A simples menção do seu nome transformou aquela reunião em um culto a Deus. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para toda boa obra. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Simples assim. Simples assim.
Queridos, eu quero deixar bem claro que eu aqui não tô, eu não conheço a vida de vocês, eu não conheço como é que são suas famílias. O que eu estou colocando aqui é o que o Paulo escreveu isso aqui de maneira muito clara. Eu só tô, não deu para expandir tudo por causa do tempo, mas eu estou expandindo aqui um pouco só para você, para abrir o nosso entendimento, para você ver o que Deus está falando de uma maneira muito clara e objetiva. E assim, eu termino o capítulo 3. E agora, eu abro a palavra para vocês. Dúvidas, comentários, críticas, a palavra é de vocês. A irmã Sueli levantou a mão. Irmã Sueli, seu microfone já está aberto. Fica à vontade, minha irmã. Pastor, Siga. se o senhor puder, por favor, dar uma repassada no final do versículo 5, tendo aparência de piedade, Piedade, mas negando-lhe o poder. Tá. negando o seu Aí, poder. aí é que fica, ó, negando-lhe o poder. Como assim? É E- isso que eu não entendi. ok, eu vou expandir isso aqui. Tendo aparência de piedade, ou seja, parece justo, parece bom, tá? Parece que é do reino, parece que é, Parece, mas não é. mas não é. Aparência de piedade, hipocrisia, tá? E olha que legal, a Bíblia não manda a gente encarar o pecado, a gente manda a gente fugir. Resistir somente ao diabo, ao pecado, aparência de pecado ou de maldade, afaste-se, fuja. E de gente que pode estar com Bíblia embaixo do braço, pode estar na igreja todo domingo, mas se é só de aparência, é grosso, é mal educado, não tem amor ao próprio, é só aparência de piedade, negando o poder de Deus. Porque no poder de Deus, o que você vai fazer? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Serve a Deus. Serve o teu próximo. Primeiro, tem um relacionamento vertical com Deus, que é que se reflete num relacionamento horizontal com o seu próximo. Simples assim. É isso que quer dizer que eu entendi e que, para mim, pelo comentário que li, dos comentários que eu li, todos eles concordam nesse sentido. Tanto o Barclay como do Hernandes Dias Lopes, tá? Todos eles creem dessa maneira, que a aparência aqui está ligada à hipocrisia, aparência de piedade. Diz, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Sabe aquela história? É bem por aí. Irmã Maria Alice, peraí, que a irmã Só Sorina tem mais um algo. minuto, pastor. Claro, Só querida, pode mais um falar. minuto. Só deixa eu ver se a minha cabeça entrou. É, a pessoa, ela, essa pessoa de quem se deve afastar, ela só tem a aparência. Isso, Ela não tem como é, manifestar o poder de Deus. Como é só aparência, ela nega o poder de Deus. É isso exatamente. que ele quer dizer. Tá. Exatamente. Segunda pergunta rápida. Ellen o quê? Ellen Wing? Wing. 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 Com W, Isso. né? Isso. Obrigada, pastor. De nada, meu bem. Irmã Maria Alice, abre o seu microfone, querida. Ok, Boa Eduardo, aula, depois. né? Boa aula boa. Mas eu sempre quero falar mais um pouquinho, né? É isso mesmo. Aqui ele está falando dentro da igreja, nos últimos dias, para eles. Claro que Jesus veio nos últimos dias, que Deus, o Pai mandou o Filho nos últimos dias. E, e ele fala que naquela época, para eles já tinha essas situações. E essas pessoas, o Timóteo ia encontrar dentro da igreja mesmo. É aquilo Isso. que você falou. É de dentro da igreja, e tanto é que ele fala mais amigo dos prazeres que amigos de Deus,
As pessoas, pelo fruto a gente conhece. E você vai saber que existe esses caras aqui dentro. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Eles não têm o Espírito Santo de Deus. Eles falam com conhecimento daquilo que eles ouvem, mas eles nunca aceitaram Cristo. Lá fora no mundo, Jesus fala assim, que é para a gente falar para toda criatura, é para o pecador de Jesus Cristo. Aqui manda ele fugir também destes, porque estes estão dentro, estão fingindo, estão dizendo que amam e estão fazendo ao contrário, estão tirando vidas. Então, para estes, é para ele fugir. Ele não fala assim, chega nestes e fala a verdade para eles e bate firme. Ele fala, ó, esses não adianta você investir mais neles, porque esse tipo de pecado, esses caras não querem nada com Deus. Eles querem tirar até os que estão indo bem aqui dentro da igreja. Aí ele fala assim, pois estes se encontram os que penetram. A gente vê que, com aparência de cristão, de santo, eles acabam envolvendo até essas mulherinhas que elas não estão ali, mas não têm sabedoria também, estão vazias, acaba estragando tudo aquilo, deturpando o negócio ali, e eles com aparência de santo, de bonzinho. Enganam, ele fala, ó. Enganam, conseguem cativar. É com aparência de bondade. Que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Daí eu estava vendo Janes e Jambres. A gente vê que quando Deus chama o Abraão, o Moisés e o Arão, eles chegam na presença de Deus e Deus fala assim, o Moisés, manda o Arão estender a vara dele aí, e ele estendeu e mostrou para o faraó. Ali foi só uma amostra. Aí virou serpente, né? Aí ele chama os magos dele, eles vêm e faz a mesma coisa. Só que os magos, o que ele fazia ali, não conseguia reverter. Só de Moisés que revertia aquilo. Virava a vara de novo, aquelas coisas. Acabava a serpente. E aí, na primeira praga, 2 pragas os magos conseguiram também. Deixar a água amarga, os magos foram e fizeram. 7 dias essa água ficou amarga, eles foram cavar poços e se viraram. Depois eles puseram as rãs, os magos fizeram também. Só que o Moisés que teve que orar para tirar a rã de lá. Os magos, eles foram... O faraó ia vendo que os magos também faziam, mas ele tinha que depender do Moisés, porque Moisés tinha que orar a Deus para que fosse tirada a praga. O mago não conseguia tirar a praga. E o que eu quero dizer dos Janes e Jambres? Você vê que eles não vêm fazendo mal ali, eles vêm fazendo a mesma obra, com a aparência da mesma obra de Deus. Sim, muito bem observado. Bem observado. É a mesma obra. O cara que está ali no meio, ele não vai fazer coisa horrorosa que você vai falar, oh, aquele lá está fazendo, porque ele é eliminado. Ele vai ter aparência de santo, de tudo isso, mas os caras que forem de Deus ali no meio, que tem o Espírito Santo de Deus, vão ver que tem coisa que não bate ali. E ele fala que estes caras, o mundo aí fora, como você disse lá naquela época que estava muito ruim o mundo lá fora, esses caras se convertem e entram dentro da igreja. E ele fala assim, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas tem muitos que entram ali com os próprios pecados. Se o mundo está assim, desafeiçoado, sem amor, a igreja do fim dos tempos vão entrar essas pessoas desse jeito dentro da igreja, com esses conceitos. E é aí que tem que conhecer a palavra. Por isso que ele diz aqui, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Para o quê? Não tem nada para elogio do homem. Para repreensão, para correção, para educação na justiça. O homem entra ali com a natureza pecaminosa dele.
que Jesus Cristo vai mudar, é fazer morrer a tua natureza. Então, a palavra de Deus, ela nunca louva o homem, mas ele vai. Por isso que eu gosto de pregação, quando o pastor prega, que Deus fala com a gente, mas vai lá no fundo. Eu não gosto de elogio, de coisa assim, que eu creio que você já escolhido desde o ventre materno, fica tranquilo. Sabe, eu não gosto disso. Eu quero que realmente eu vi Já Jesus, nasceu pecador. eu nasci pecador. Minha mãe me concebeu em pecado, mas chegou um dia que a Pecado gente, também concebeu a minha mãe. pela graça de Deus, Da Deus graça. me libertou e estamos aqui, e estamos caminhando. É fácil, não. Ele fala aqui, né, no 12. Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele fala para o Timóteo, vale a pena. Você está vendo o meu fim? Mas não foi o mundo. Deus fala que todos aqueles que estão ali no meio, que estão sendo enganando e sendo enganados, eles vão de mal a pior e vão se acabar. Ele não promete bênção para eles. Eles vão ser castigados. O Paulo quer dizer assim, tudo que eu passei, eu cheguei a desesperar da própria vida. Teve época que ele falava, não, agora também eu vou morrer. Aquela vez mesmo lá no que jogaram todas as cargas, Deus tinha falado para ele que eles não iam morrer, mas ele pensou que, que, que ele ia morrer também, Navio, que né? não ia sobrar ninguém. Teve Tá? Ele naufrágio também na chegou vida dele. provação, no naufrágio, eu estou falando. Aquela época ele achou que ele ia morrer. Até Deus falar com ele, não, não vai se perder ninguém, fica tranquilo, apazigua aí todo mundo que vai estar bem. Então, eu digo que agora, Deus, o Paulo está dizendo para ele, olha a diferença, eu fui perseguido, você sabe de toda a minha história, todas as vezes que eu quase morri aí, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Olha a diferença de um cara que sofre por Jesus Cristo e de um que faz o mal e vai de mal a pior e vai ser destruído. E eu estou aqui até o dia, e eu sei que todos que seguem Jesus Cristo vão ser perseguidos, mas ele vai me conduzir até aquele dia final e eu vou guardar a coroa, vou guardar a fé, eu vou dar conta do recado. E é lindo. E essa palavra, ele fala, não fica alisando ninguém dentro da igreja. Chega e ensina para repreensão, para correção, para educação na justiça. O cara não vem pronto. Tem que ser falado, tem que ser ensinado. Amém. Só isso que eu queria. Obrigado, irmã Maria Alice, pela sua contribuição. Eduardo, fica à vontade, a palavra é sua. Só compartilhar aqui, meditando no texto, duas coisas me chamam a atenção aqui, pastor e para os irmãos. Eu identifiquei assim um risco, né, para a gente, né, não olhando para eles, mas aplicando para a gente aqui. O versículo 7 quer dizer, pessoas, não se referindo à mulher, mas trazendo para todos nós, né, sempre aprendendo, mas jamais chegando ao conhecimento, né. Bem observado. Quer dizer, apesar de, nos versículos adiante, o versículo 14, também colocar que a gente deve aprender, permanecer aprendendo e perseverar, mas o grande problema é que nós temos uma luta, né? A nossa velha natureza, ela vai estar tentando distrair a gente, né? Então me chamou bastante atenção que esse risco ali parece que é um grupo de pessoas, o risco é para todos nós, como o pastor colocou muito bem, né? É permanecer em Cristo e viver o que a gente está escutando. A gente tem palavra de qualidade, como a Maria Alice falou, nós temos os cultos, pastores, a EBD, temos as mentorias, os devocionais, mas isso é uma parte. A outra parte é o que a gente absorve disso e leva para a nossa vida no dia a dia, porque a nossa guerra, a nossa velha natureza, o pastor falou há 2 semanas atrás aí, né, que pensou que o velho homem tinha morrido no batismo, né, afogado. Mas ele descobriu que o velho homem sabia nadar, né? A nossa Exatamente. velha natureza, ela permanece na gente. Então, essa guerra nossa é diária, é perseverar, como o pastor falou no Salmo 119, e eu sempre uso, eu gosto também daquele versículo que Jesus fala que a gente tem que estar conectado à videira, é o tempo todo, é permanecer nele, porque a batalha é dura
E nós não somos diferentes dessas mulheres citadas ali, né? Amém. Obrigado, meu Eduardo. Que bênção. E quero reforçar. Eu sou a videira verdadeira e meu pai, o agricultor. Como o Pai me amou, também vos amei. Permaneçam no meu amor, ligados a ele, se alimentando dele. E Paulo fala que nós somos enxertados na boa árvore, né? Éramos jambuzeiro e fomos enxertados e nos alimentamos diretamente da boa seiva e crescemos nele, tá? Floresça onde você está plantado. Deus colocou você ali para dar fruto. Obrigado, Eduardo, pela contribuição. Benção. Maria Auxiliadora, abre seu microfone, querida, para que a gente possa te ouvir. Então, pastor, eu fiquei aqui nessa dúvida no versículo 6, ele fala assim: são esses que introduzem pelas casas e conquistam as mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Então, o que eu entendi aqui é que essas pessoas, que elas jamais vão chegar ao conhecimento da verdade, é porque elas são discipuladas essas pessoas de caráter aqui de cima, que vai falando do 1 até o 5. Isso mesmo, exatamente. Mas elas se Tá deixam bom. envolver. Na verdade, Elas se esse deixam termo que é envolver. traduzido como mulherzinha, tá? É um termo Ah, tá. técnico, tá? Que é usado para descrever uma condição, tá? Então, foi traduzido como mulherzinha, mas como eu Mas sabia você explicou, eu entendi bem. É que na minha tradução ela fala mulheres instáveis. isso, Então, elas não têm estabilidade em nada. Então, se exatamente. elas já são instáveis, ela vai ser discipulada por essa pessoa, então ela não vai chegar ao conhecimento da verdade. Eu quero É dar um isso que eu exemplo. entendi, É pastor? isso mesmo. Vou dar um exemplo bem grosseiro para vocês, tá? Já ouviram um cara chamado Henri Cristo? Já. Ele tem uma igreja, gente, e um grupo de mulheres que vivem ali em volta dele servindo ele. Nos dias de hoje, com toda a cultura, com todo o material que nós temos, com toda a fonte de pesquisa, ele é satirizado, inclusive, pelos meios de comunicação, né? Mas eles colocam ele também na TV para dar uma chacoalhada nos cristãos, um tapa na cara dos cristãos. Então, como eu disse, esse é um termo técnico que Paulo usa, que no grego, tá? É de desprezo para descrever mulher tola e sem firmeza. Na Uhum. tradução, no original, é isso que ele quer dizer. Então, o cara é um enganador. Quase que eu falo tranqueira. Mas um enganador que quer se aproveitar da situação, se aproveitar do evangelho. E naquele dia tinha lá os filósofos que faziam isso. E hoje em dia tem gente que usa púlpito para se aproveitar também, para se locupletar. E a igreja é lugar em que às vezes eles se encontram com muita facilidade e querem viver disso. Tá? Gente, eu conheço, eu estou no ministério há muitos anos, eu já vi pastores que estão no ministério com um único propósito: se manterem. Extorquir dinheiro e desviar as ovelhas. Esse Gente, problema, pastor, da pessoa, é que a pessoa ela chega na igreja, vamos supor, ela vai chegar na igreja, ela vai se deparar com esse aqui, porque tem um outro lugar que vai falar que eles são lobos devoradores. Ela vai se isso, deparar com esse lobo devorador. O que acontece? Ele vai se aproveitar da carência dela, a exatamente. carência, às vezes, afetiva, a carência financeira, vai se aproveitar daquilo Isso. e ele vai pregar a palavra. Só que ela vai estar pensando na situação dela e não de chegar à verdade. É lamentável. Então, por quê? E Porque, na nunca vai chegar no verdade, conhecimento, nunca vai chegar. eles estão filosofando, eles não estão Isso falando a mesmo, verdade exatamente isso. genuína. Eles não estão Exatamente. pregando a graça redentora. Então, eles pregam o evangelho fácil. Por isso, as pessoas se deixam envolver.
Porque você pode prestar atenção que essas igrejas malucas, elas são lotadas de gente. Isso Elas são mesmo. lotadas. Por quê? Porque, na realidade, eles pregam o que a pessoa quer ouvir. Ninguém quer falar o que está falando na nossa igreja. Pode isso, pastor, e confrontar o pecado. Exatamente. É o que nós estamos fazendo Não, aqui. não confronta o pecado. Então, por quê? Dentro, se você vai pregar o evangelho, dentro da graça redentora, você começa confrontando o pecado. Exatamente. Então, é difícil. Então, essa pessoa, se ela não vai chegar ao conhecimento da verdade, ela não vai ter o Espírito Santo. Como que ela vai ser convencida de que ela está errada? Exatamente, irmã. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A filosofia, tá? A boa filosofia, ela é usada corretamente, ela serve para te ampliar a visão e para você ver as coisas por dois lados, tá? Para você tomar uma decisão correta. Agora, a filosofia usada para enganar pessoas, para iludir ou para aparecer, nós temos filósofos aqui que estão na televisão aí filosofando. Alguns com muita qualidade, com muita beleza, com muita leveza, levando as pessoas a abrir, ampliar sua visão. Outros, só pela filosofia em si, para ganhar dinheiro, para viver. E no ministério da palavra não é diferente. Exato. Infelizmente, né, pastor? Lamentavelmente. Porque, Lamentavelmente. porque quando a gente aceita Jesus, ele dá o Espírito Santo, quando a gente Boa. aceita de verdade, a nossa vida começa a mudar. Amanhã você não levanta a mesma pessoa. Você vê que tem coisa ali que precisa ser mudada. E, e é todos os dias a mudança. Como esses caras aqui, eles não aceitaram. Eles estão Isso. ali no meio. Não é para fugir daqueles que estão ali, os pecadores do mundo, chegar neles, independente do pecado, falar de Jesus, que Jesus liberta. Mas esses aqui estão escutando a boa palavra, sadia. É aquele do Hebreus 6. Está caindo a chuva e sobre todos da mesma forma, só que uns dão fruto digno e o outro dá para destruição. Exato. É igualzinho. São esses que ele fala. Mas, glória a Deus, né? Esses não tem jeito. Para esses a gente tem que fugir. Não adianta bater ali em cima desses que eles não querem nada com Deus. É triste essa Eles realidade. não querem o Espírito, eles nem querem o Espírito de Deus. Mas eu vejo assim, pastor, Deus vai trazendo isso para nós, o Senhor vai Boa. nos ensinando, né, nos admoestando, para que a gente também não caia nessa armadilha. Que quando você for discipular uma pessoa, você vai discipular com a palavra genuína, você vai discipular com a verdade. Exatamente. Então é isso. O ensino é para nós, é para toda a igreja. Exato. Por isso que essa carta foi distribuída para toda a igreja, para que você também se policie, Sim. tá? Guiado pelo Espírito Santo, que vai te trazer a verdade, e o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Até Simples porque se assim. você estiver pregando alguma coisa que está errada, o Espírito vai te falar. Sim, Aí você vai voltar atrás, você vai pedir perdão, vai consertar e vai seguir adiante. exatamente. É essa a visão. Eu espero que todos assimilem isso. Você que está vendo essa gravação também. Já passamos um pouquinho do horário, mas eu quis muito ouvi-los, tá? Queridos, vamos orar agradecendo a Deus. Eu vou pedir para a auxiliadora, aliás, eu vou pedir para a Cibele agradecer a Deus pelo nosso encontro, querida. Amém. Senhor, muito obrigado por essa noite, por pontos tão esclarecedores. Tem coisas que parecem que são óbvias na fé, mas o básico ainda precisa ser dito, precisa ser reforçado, e principalmente nós precisamos nos colocar no lugar de autoanálise quando a gente ouve uma lista de condições de pecados, assim, se nós mesmos não nos enquadramos em muitas dessas coisas. Então, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que a gente possa vivenciar esse trabalho de santificação do Espírito Santo nas nossas vidas. Continue trabalhando, Pai, durante a semana de cada um, abrindo os olhos do nosso entendimento. Abençoe os nossos cultos semanais também, Senhor, que a nossa caminhada contigo seja sempre um culto diário de adoração ao Senhor e de aprendizado com a sua palavra.
nos dê uma boa noite de descanso e que o Senhor continue a falar conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querida. Queridos, próximo capítulo, último capítulo, e encerraremos esse semestre. Entraremos num recesso. Deem uma lida no capítulo 4, que também é riquíssimo, tá? E no próximo encontro, na próxima terça-feira. E amanhã nos vemos no culto, a celebração da quarta-feira. Vai ser bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Até a semana que vem. Amém. Fiquem na paz. Semana.